Você está cansado, cansada? Você que sofre com os transtornos mentais, sente que isso cansa fisicamente? Que a depressão, a ansiedade, o pânico, que essas coisas cansam a gente? Semana passada eu fui a uma consulta no Rio de Janeiro, eh, e na volta foi uma consulta tensa, foi uma consulta ruim, porque eu cheguei lá, tive que falar de tudo que eu venho passando nos últimos meses, falar de novo e falar de novo, né, porque o transtorno mental não é como você chegar a um médico com uma perna quebrada, ou com uma gastrite, ou com qualquer outro uma pressão alta, não. Você tem que falar porque o exame não fala por si só, né, então você tem que falar e falar e falar. E na volta para casa eu comentei, com meu marido, né, o quanto eu estava cansada, quanto eu estava exausta, fisicamente. E ele ainda brincou e falou assim: "Meu Deus, mas cansada de quê?" Porque foi ele que foi dirigindo e voltou dirigindo, né. Mas os transtornos da mente, eles cansam a gente, e eles cansam fisicamente. Porque toda vez que nós entramos em uma crise ou nós passamos por uma situação de estresse, para sair desse momento é quase que uma força física que nós fazemos, né? Isso traz para gente um desgaste muito grande. Eu sei que as pessoas que não passam por isso não entendem. E eu nem exijo que entendam, né? Mas que me respeitem e respeitem o meu momento. Então, durante muito tempo eu venho lutando contra esse cansaço, né? E me lembro do que Jesus diz, né, lá em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A minha, a minha versão é assim: eu lhes darei descanso. Né? Quando a gente está cansado, a gente tem que buscar descanso. A gente não tem que buscar desistir. Desistir não pode fazer parte da nossa vida. Esse verbo não pode fazer parte do nosso vocabulário, né? A gente tem que descansar, tem que se permitir não fazer nada, tentar não pensar, tentar acalmar a mente, né? Eu tenho aprendido a fazer isso através do louvor, né? Sempre coloco um louvor quando eu estou muito ansiosa e da palavra, através da palavra do Senhor. Escolho um texto e medito naquele texto, tento levar a minha mente ali. Eu sei que isso é muito difícil. Para quem é ansioso, para quem tem depressão, para quem tem crises de ansiedade, esse momento é um momento muito difícil. Mas a gente precisa descansar. A gente precisa, porque se a gente não descansar, a mente entra em colapso. A mente pode pifar a qualquer momento. E isso acontece de verdade, assim. Pessoas são internadas, pessoas desistem. Porque, e eu não creio que seja porque tem uma dor muito grande, porque estão cansadas. Transtorno mental cansa. Ser como a gente é cansativo e as pessoas não entendem isso, né? E como a gente é, pode, pode aliviar esse cansaço, né? No Salmo 73, a palavra de Deus diz assim: é, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Buscar o Senhor sempre. Para quem tem fé, gente, esses vídeos são para quem crê em Deus. E para quem não crê, saiba que no Senhor a gente pode encontrar esse descanso, esse refrigério. Quando nós oramos e colocamos nossa situação diante do Senhor, Ele cuida de nós. Né? Jesus não disse assim: venham a mim os fortes, os perfeitos, os que estão bem. Jesus disse: venha quem está cansado e sobrecarregado, e Ele dará descanso. Então a gente tem que buscar o Senhor, a gente não tem outra saída, né? Buscar os tratamentos, eu falo isso quase que em todos os vídeos que eu faço sobre isso, se tratar, cuidar da saúde, fazer uma terapia,
mas buscar o Senhor acima de todas as coisas, colocar nas mãos de Jesus aquilo que nos sobrecarrega, que nos cansa, né? E Deus não nos condena, né, por sentir assim. Davi teve crises emocionais, Elias pediu para morrer, Jeremias chorou até perder as suas forças, né? E o que Deus faz com o nosso cansaço? Quando a mente falha, Ele não falha, né? Quando a gente tá com a mente já doente demais, falhando mesmo, só pensando coisa ruim, Deus não falha. Quando as forças acabam, o Senhor renova as nossas forças. E quando a gente não consegue orar, Ele nos sustenta em silêncio. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não sabe, não consegue orar. Às vezes faltam as palavras, faltam as forças, mas o Espírito Santo de Deus está ali com a gente e Ele intercede por nós, né? E como nós podemos caminhar para essa restauração? Como é que a gente pode pedir ao Senhor para restaurar as forças da nossa mente, do nosso corpo? Reconhecendo que está cansado, né? Que precisa parar, que precisa descansar. Eu vejo pessoas que estão pilhadas, que estão e que se negam a parar, que se negam a descansar. Isso é muito perigoso, né? Vejo gente que quer levar tudo na força do seu braço, mas o Senhor não nos orienta a isso, né? Ele diz que não é por força, ele diz que Ele nos convida a lutar conosco, a caminhar conosco, né? Ajustar as nossas expectativas também é muito importante. A gente não ficar criando grandes expectativas, dar um passo de cada vez. Eu sei que na vida, às vezes, a gente quer resolver as questões de forma bem rápida, no nosso tempo, mas quando a gente alinha isso com o Senhor, a gente aceita o processo, né? Sei que não é fácil, né? Mas é necessário, né? Cultivar pequenas pausas diárias. Tá no trabalho? Dá uma respirada, levanta para dar uma respirada. No seu horário de lanche, faz uma pausinha ali, tenta trazer coisas boas à mente para poder relaxar, né? E relembrar que Deus caminha com você, né? Essas coisas elas nos trazem uma restauração, não é? Porque se a nossa mente está cansada, Deus conhece a nossa estrutura, não é? Ele não nos chama de fraco, Ele não nos culpa, pelo contrário, o Senhor nos fortalece. Então, o salmista aqui, eu acho perfeito isso, né? O meu corpo e o meu coração podem fraquejar. Olha só, a gente pode falar isso para o Senhor: Senhor, não estou aguentando. O meu corpo e meu coração estão fraquejando. A minha mente está fraquejando. Cuida de mim, me fortalece. Me carrega nos teus braços nesse momento, Senhor. Né? O Senhor nos chama de filhos e Ele restaura as nossas forças. Que hoje o Senhor possa estar te levantando aí desse lugar que você está. Muitas vezes você está abatido, você está acamado, e eu falo isso para quem tem depressão e ansiedade, e não é de cansaço, é da doença. Mas deixa o Senhor restaurar as tuas forças, deixa o Senhor te trazer a cura e o refrigério. Deixa o Senhor cuidar de você. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele te carrega e Ele quer te restaurar as forças, para que você de pé, para que a gente de pé possa andar com Ele. Que o Senhor te visite no lugar que está mais cansado aí no teu coração, né? Às vezes é o trabalho, às vezes é o relacionamento, às vezes é a vida com os filhos, com os vizinhos. Eu não sei o que tem te cansado, o que tem tirado as tuas forças, mas o Senhor sabe. E hoje Ele quer te fortalecer,
te fortalecer para a vida, te fortalecer para as tuas demandas, te fortalecer para caminhar ao lado dele. Que o Senhor te abençoe, que você possa se sentir fortalecido na presença de Deus.